A Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Belo Horizonte quer a ajuda dos usuários do metrô da capital para melhorar a segurança nas estações e no vagão. Quer participar? Assista a nossa reportagem e saiba como. Esperando o metrô ou dentro dele, o celular é um fiel companheiro para passar as horas que gastamos no transporte público. Hoje é uma necessidade, né? A gente, na verdade, mantém o contato tanto no sentido social quanto profissional, né? Então, acho que é uma necessidade, mais que uma necessidade, né? Hoje passou a ser um divertimento, entretenimento, né? Agora, além de se comunicar, usar as redes sociais ou ouvir música, o celular ganha também uma nova função, pelo menos dentro das estações ou dos metrôs da CBTU. Agora, os usuários do sistema também vão poder denunciar atos infracionais. Saiba como. O usuário, presenciando algum ato infracional dentro do nosso sistema, vai poder entrar em contato diretamente com nossas equipes de segurança. O objetivo é nós agilizarmos a atuação das nossas equipes de segurança na ocorrência de atos infracionais dentro dos sistemas. Os usuários podem denunciar casos de roubo, atentado ao pudor, mendicância e outros. Para fazer a denúncia é simples, mas algumas informações são fundamentais. As características do infrator e a estação em que aconteceu o fato. Se for dentro do vagão, é necessário informar o número do carro, o sentido do trem e a próxima estação de parada. O número para denúncia é o 99999-1108. O custo é de um SMS comum. E fique tranquilo, o informante nunca será revelado. É importante que o usuário, nosso passageiro, quando presencia algum ato infracional, ele identifique o local onde está ocorrendo o fato, identifique a pessoa, as características da pessoa que está cometendo esse ato, né? E é evidente que o sigilo vai ser mantido, o sigilo absoluto, não vai ser divulgado o declarante dessa informação. A moda ainda não pegou em BH, mas quem usa o metrô aprovou a iniciativa. Interessante, isso nunca acontece normalmente em lugares públicos assim. Meio ambiente. Mais de 130 países confirmaram a assinatura do Acordo do Clima fechado em dezembro do ano passado em Paris. A cerimônia de assinatura será o primeiro passo para garantir que o acordo entre em vigor o mais rápido possível. O documento vigora 30 dias depois que ao menos 55 países, respondendo por 55% das emissões de gases de efeito estufa, depositarem seus instrumentos de ratificação ou aceitação com o secretário-geral. A cerimônia também reunirá líderes da sociedade civil e do setor privado para discutir esforços no sentido de impulsionar o financiamento das iniciativas para o clima, o desenvolvimento sustentável e aumentar as ações para atingir o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento médio da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. A autorização para a abertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff já está no Senado. Por 367 votos a favor, 137 contra e 7 abstenções, os deputados aprovaram a autorização com base no relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Quem comenta o assunto é o cientista político Malco Camargos. As pesquisas de opinião pública revelam que a maioria dos brasileiros aprova o impeachment da presidente Dilma. Contudo, as mesmas pesquisas demonstram que, para a população brasileira, o real motivo da saída da presidente não é o que está sendo apreciado pelo Congresso Nacional. O julgamento se dá pelo fato da presidente ter cometido crime de responsabilidade fiscal com aprovação de crédito não autorizado pelo Congresso Nacional. Mas as pessoas culpam a presidente pela corrupção e acham que, por isso, ela deve ser tirada do poder. Nossas elites políticas, nossos parlamentares, parecem refletir o que vem das ruas. Na sessão de julgamento do Congresso, no qual deu prosseguimento ao processo de impeachment, a justificativa dos parlamentares foi muito mais no sentido da retirada do PT do poder ou de um governo menos corrupto do que, de fato, o crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Agora, o mais aterrorizador do espaço que nós vimos no domingo
não foi a falta de clareza sobre o processo de impeachment, mas sim o comportamento dos nossos parlamentares justificando o seu voto em relação à sua família. O seu ciclo de relacionamento primário, aqueles que estão ligados diretamente a eles. Em outras palavras, aqueles que mais se beneficiam do exercício do seu mandato. Esta completa inversão de valores, no qual o parlamentar dá muito mais atenção ao seu ciclo primário do que aos eleitores que os elegeram, faz com que toda a classe política seja condenada, assim como tem sido condenado neste momento a presidente Dilma. E ainda sobre política, em um momento de crise em que todos são convocados a pensar a política nacional, o Horizonte Notícia ouviu os jovens e o que eles pensam do nosso momento atual. O adolescente de 16 anos, que poderá votar ainda este ano, deseja participar da vida política do país? Confira na reportagem de Raquel Penaforte. A cada dia, torna-se mais importante discutir sobre a política nacional e o papel dos jovens eleitores nesse processo. Atualmente, jovens entre 16 e 20 anos correspondem a quase 7% do eleitorado brasileiro. Mas como será que esses jovens encaram o desafio? O professor e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, Robson Sávio, acredita que o cenário vem ganhando uma nova perspectiva e as redes sociais têm ganhado destaque nesse cenário. A formação política ela se dá em vários outros ambientes, nos movimentos sociais, nas lutas do cotidiano, nas organizações juvenis, até mesmo nas redes sociais, quando se cria um ambiente de debate, de discussão sobre os problemas políticos. Às vezes os jovens hoje não querem participar dos sistemas de representação tradicional, os partidos e as instituições, mas os jovens estão engajados em dezenas de outros movimentos sociais. A educação à política, ela se dá nos movimentos sociais, ela se dá nas pastorais sociais, em coletivos juvenis, em outros ambientes onde o jovem tem a capacidade de falar dos seus problemas, discutir soluções, envolver outros atores sociais, buscar soluções para os problemas práticos. O cenário político nacional está cada dia mais em evidência e discutir esse assunto com jovens é fundamental. Por isso, a gente vai conversar com o Gustavo para entender o que ele pensa sobre esse cenário. Então, o que se nota do cenário político atualmente? Há uma dissidência partidária e essa dissidência partidária e a falta do apoio do povo está gerando uma ingovernabilidade. A ideia que se tem do povo e dos partidos que estão em desacordo com o governo é derrubar o governo atual. Mas você não vê saída, né? Eu acho que o problema do brasileiro, um dos maiores problemas é falar que a gente não deve discutir de política. Que política é uma coisa que não deve ser debatida na família, na escola. Isso faz com que nosso senso crítico sobre isso seja muito diminuído. O jovem ele está começando a ser ativo, a participar ativamente na política, e é muito importante que a gente tenha consciência do que está acontecendo, dos nossos direitos, do que a gente pode cobrar do governo, como que a gente pode atuar, consciência de classe. Para o professor Ronaldo Giannini, é fundamental que a política passe a fazer parte da vida do jovem de maneira progressiva. Para ele, o engajamento político pode influenciar no momento atual, além de impactar significativamente o futuro. Da impossibilidade de encaixar uma disciplina na grade curricular, os alunos já discutem isso. Projetos, de maneiras transversais, como a gente faz aqui no colégio, a simulação do processo eleitoral que vai acontecer esse ano. Disciplinas acabam discutindo isso dentro da sala de aula. Trazer o aluno para a discussão é muito importante. A maneira responsável da escola está no sentido de ser imparcial, para que no futuro eles possam discutir isso e a gente sair de um processo como que tem acontecido agora, com a democracia fortalecida. No futuro eles poderem conduzir o país melhor que eles estão recebendo agora. Em 21 de abril, comemoramos o Dia de Tiradentes. Você conhece a história do mártir da Inconfidência Mineira? Que tal aproveitar o feriado para conhecer um pouco mais desse ícone da história do país? Joaquim José da Silva Xavier, codinome Tiradentes. O personagem mais famoso da Inconfidência Mineira é considerado um herói nacional. A história é retratada de forma lúdica aqui no museu. É mais conciso, lacônico e breve. É decisivo. Nesta sala, os personagens da Inconfidência conversam antes, durante e depois da descoberta da trama de traição da coroa portuguesa. Os mineiros estavam saturados de pagar a derrama, o
imposto da época. Tiradentes e os outros inconfidentes pretendiam se rebelar, mas antes disso acontecer, ele foi enforcado. A época deixa muitas heranças para o nosso estado, incluindo a nossa bandeira e o lema dela. A face de herói de Tiradentes, muita gente já conhece. Mas você sabia que ele vai além disso? Então a gente resolveu explorar outras faces do Tiradentes, né, que às vezes um pouco esquecida, um pouco relegada a um segundo plano, né? Essa questão dele conhecer as ervas medicinais das minas, esse ofício dele como dentista, né, saber extrair dentes também, uma pessoa muito próxima também da camada popular, né, daquela época. Então a gente explorar as várias faces do Tiradentes. O Memorial Minas Gerais Vale reconta de uma forma bem lúdica toda a história do nosso estado. Aqui nessa sala, por exemplo, é possível ter um panorama de como eram as vilas e as cidades mineiras naquela época. Essas cidades eram muito conhecidas pela sua riqueza mineral. Foi essa mesma riqueza que despertou o interesse da coroa de Portugal. Tudo isso deu início ao que nós conhecemos hoje como a Inconfidência Mineira. Aqui no Memorial, o visitante ele tem um encontro, né, com a história e a cultura de Minas Gerais. Então é possível a gente acompanhar toda a formação sociocultural do nosso estado de uma maneira bem interativa, bem lúdica, bem interessante. Quem quiser se aprofundar nessa história, tem mais atividade. Nesse mês de abril aí a gente está com uma série de proposições educativas, né, com base nessa história da Inconfidência Mineira e também para marcar um pouco as comemorações do dia 21 de abril. E o programa termina por aqui. Quer rever as matérias que você assistiu hoje? É só entrar no nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.